Olá, estou aqui de volta para gravar o vídeo 60. Estamos entrando em abril de 1940. Seguimos na nossa viagem. Esse fim de semana eu fiquei alguns dias sem gravar e ontem uma das ouvintes aqui do canal me alertou que eu havia feito um equívoco no vídeo 56. Na verdade, eu estava repetindo o vídeo 55. Então eu já consertei. Se você perdeu, volta lá e assiste o 56. E aí eu quero te contar que eu abri uma outra playlist para esse período de guerra a partir do vídeo 57, tá? Para que a playlist foi a forma que eu encontrei dos vídeos serem sequenciais e passarem automaticamente para facilitar a vida daqueles que vão assistindo, vão ouvindo na sequência. Agora, vamos para o vídeo 60. Berlim, 2 de abril de 1940. Em minha irradiação desta noite, disse o seguinte, abre aspas, a Alemanha está agora à espera do que os aliados pretendem fazer para sustar os carregamentos de minérios da Suécia, que, descendo pelo litoral norueguês, vão ter aos portos do Reich. Nesta capital, já se aceita como ponto pacífico que os ingleses invadirão as águas territoriais escandinavas a fim de acabar com esse tráfego. Da mesma forma que também se aceita como conclusão lógica que a Alemanha reagirá. A Alemanha importa anualmente nada menos que 10 milhões de toneladas de minério de ferro sueco e não pode concordar sem luta com a suspensão desses fornecimentos. Fecha aspas. Mas como? Um de meus amigos, murmura qualquer coisa sobre as tropas nazistas que estão sendo concentradas nos portos bálticos. Mas que pode fazer a Alemanha contra a esquadra inglesa? Berlim, 7 de abril de 40. O Völkische Beobachter de hoje publica o seguinte, abre aspas, a Alemanha está preparada. 80 milhões de pares de olhos voltam-se agora para o Führer. Fecha aspas. Berlim, 8 de abril de 40. Os ingleses anunciam que minaram as águas territoriais norueguesas a fim de impedir a passagem dos cargueiros alemães que descem de Narvik carregados de minério de ferro. A Wilhelmstrasse afirma que a Alemanha saberá reagir, entre aspas. Mas como? Esta noite a cidade foi tomada por 2 boatos que, entretanto, não podemos confirmar. Um deles diz que a esquadra alemã saiu para o Kattegat, ao norte da Dinamarca, a oeste da Suécia e sul da Noruega, rumando para o Skagerrak. O outro adianta que se está formando uma força expedicionária alemã em vários portos bálticos e que dezenas de navios de passageiros têm sido reunidos apressadamente a fim de transportá-los para a Escandinávia. Berlim, 9 de abril de 1940. Neste dia de primavera, Hitler ocupou mais 2 países. Pela madrugada, as tropas nazistas invadiram os 2 estados neutros da Dinamarca e da Noruega, a fim de, conforme informa ingenuamente um comunicado oficial, abre aspas, proteger a liberdade e a independência desses 2 países, fecha aspas. Depois de 12 curtas horas, parece que tudo está acabado. A Dinamarca, com a qual Hitler assinara um pacto de não agressão válido por 10 anos, apenas há 12 meses, foi inteiramente subjugada, e todos os portos importantes da Noruega, inclusive a capital, já estão em poder das tropas alemãs. A notícia de causar estupefação. Copenhague foi ocupada pela manhã, Oslo à tarde, Kristiansand à noite. Todos os grandes portos noruegueses, Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, foram capturados. A forma como os nazistas conseguiram chegar lá, sob as barbas da Home Fleet, constitui impenetrável mistério. É verdade que a operação foi planejada e preparada há muito tempo, e com toda certeza posta em execução antes
que a esquadra inglesa tivesse minado as águas territoriais norueguesas há 2 dias. Isso porque, para alcançar Narvik, partindo de qualquer das bases alemãs, seriam precisos, pelo menos, 3 dias. Às 10h20 da manhã de hoje, fomos convocados com toda a urgência para uma entrevista coletiva especial, que teria lugar às 10h30 no Ministério do Exterior. Lá chegados, esperamos meia hora. Às 11 em ponto, Ribbentrop entrou na sala metido no seu vistoso uniforme verde-oliva de ministro do exterior e dando a impressão de ser o senhor do mundo. Schmidt, o chefe de imprensa do seu ministério, anunciou então a notícia e pôs-se a ler o texto do memorando enviado às primeiras horas da manhã aos governos da Dinamarca e Noruega, impondo-lhes a necessidade de aceitar a proteção, entre aspas, alemã, e advertindo-os de que, entre aspas de novo, toda e qualquer resistência seria rechaçada com todos os meios de que dispunham as forças armadas alemães e só serviria para provocar um inútil derramamento de sangue. Portanto, prosseguiu Schmidt, um jovem gordo e volumoso, ainda entre aspas, tá? O governo do Reich espera que tanto o governo como o povo da Noruega compreendam perfeitamente a atitude da Alemanha, não oferecendo nenhuma espécie de resistência. De acordo com o espírito das boas relações teuto-norueguesas, há tanto existentes, o governo do Reich declara ao governo real da Noruega que a Alemanha não tem a menor intenção, nem agora, nem no futuro, de atentar contra a integridade territorial e a independência política do reino da Noruega. Fecha aspas. Quando finalizou, Ribbentrop levantou-se e declarou: Meus senhores, a invasão das águas territoriais da Noruega, cometida ontem pelos aliados, representa a mais flagrante violação dos direitos de um país neutro. Este fato pode ser comparado com os bombardeios que os ingleses levaram a efeito contra Copenhague em 1807. Entretanto, acrescentou, mostrando os dentes num sorriso, a Alemanha não foi apanhada de surpresa. Os ingleses alimentavam a intenção de criar uma base na Escandinávia, da qual pudessem atacar o flanco alemão. Estamos de posse, meus senhores, de provas incontestáveis. O plano inglês incluía a ocupação de toda a Escandinávia, Dinamarca, Noruega e Suécia. O governo alemão tem provas de que oficiais dos Estados-Maiores francês e inglês já se achavam em território da Escandinávia, preparando o terreno para o desembarque aliado. Assim, todo mundo poderá verificar agora, continuou Ribbentrop, e era como se um verme estivesse falando, o cinismo e a brutalidade com que os aliados tentaram criar um outro teatro de guerra. Um novo princípio internacional acaba agora de ser proclamado, dando a um dos beligerantes o direito de tomar uma atitude ilegal, a fim de responder a uma iniciativa da mesma espécie tomada pelo outro. A Alemanha prevaleceu-se desse direito. O Führer deu a sua resposta. A Alemanha ocupou o solo dinamarquês e norueguês, a fim de proteger estes países dos aliados, estando disposta a defender a verdadeira neutralidade dos mesmos até o fim da guerra. Com isso, uma boa parte da Europa foi salva de um desastre certo. O homenzinho, o antigo vendedor de champanhe que conseguiu casar-se com a filha do patrão, que se insinuava aos favores de Hitler da forma mais abjeta, que roubaram um castelo nas proximidades de Salzburg, enviando o seu verdadeiro proprietário para um campo de concentração, parou por essa altura. Depois, lançando os olhos pela sala, ensaiou outro sorriso, vago e desenchabido. E terminou. Meus senhores, apresento-lhes mais uma vez os meus cumprimentos e desejo-lhes um bom dia. E, seguido pelos seus lacaios uniformizados, retirou-se do salão. Fiquei estupefato.
Não era de esperar que eu ficasse depois de tantos anos na Hitlerlândia, mas fiquei. Subi a Wilhelmstrasse e dirigi-me ao Tiergarten para acalmar os nervos. Pela tarde, encaminhei-me para Rundfunk, a fim de fazer a minha transmissão habitual. O povo das ruas, segundo pude observar, comentava calmamente as notícias. Poucos se incomodaram em comprar as edições extras que os jornaleiros começavam a apregoar. De várias salas da RRG, a voz desagradável de Goebbels gritava dos altos-falantes. Fazia leitura dos vários memorandos, declaração, boletins noticiosos, todas as mentiras, enfim, com a veemência de costume. Pela primeira vez, notei que havia na RRG um verdadeiro enxame de censores. Aconselharam-me a ser cuidadoso. Passei os olhos pelos últimos despachos. Um comunicado especial do alto comando dizia que Copenhague tinha sido completamente ocupada por volta das 8 da manhã. De acordo com os termos desse comunicado, as tropas alemãs foram transportadas em diversas unidades que zarparam dos portos bálticos durante a noite, desembarcaram na capital dinamarquesa pela madrugada, tratando logo de ocupar a cidadela e a estação de rádio. E aqui tem uma nota de rodapé que diz o seguinte: uma mentira completa, como veremos adiante. Era perfeitamente claro que os dinamarqueses não ofereceram a menor resistência. Entretanto, parece que com os noruegueses as coisas foram um pouco diferentes, embora os alemães demonstrassem absoluta confiança em que as suas tropas acabariam com toda a resistência até o cair da noite. Telefonei a 2 amigos. O ministro dinamarquês protestou junto a Wilhelmstrasse às primeiras horas da manhã de hoje, mas deu-se pressa em acrescentar que o seu país não se achava em condições de lutar com a Alemanha. O ministro da Noruega, homem sobejamente conhecido em Berlim pela sua simpatia pró-nazismo, fizera também o seu protesto, acrescentando que a Noruega lutaria. Redigi uma crônica triste e pequena que me apressei a ler ao microfone. Mais tarde. Parece que houve um transtorno qualquer no que diz respeito aos noruegueses. Esperava-se que eles não oferecessem resistência, mas, segundo consta, foi isso que fizeram, pelo menos num lugar ou dois. Correm notícias de perdas navais alemães, mas o almirantado mantém-se calado. Todos os correspondentes dinamarqueses e noruegueses foram acordados pela madrugada de hoje e trancafiados na Kaiserhof. Foi essa a primeira notícia que tiveram de que os respectivos países tinham sido protegidos. Hoje à noite, a imprensa nazista publicou algumas tiradas dignas de atenção. O Angriff de Goebbels diz, abre aspas, o novo exército alemão acrescentou novas glórias às suas bandeiras. Foi uma das mais brilhantes façanhas militares de todos os tempos. Fecha aspas. Claro que foi uma façanha. Do Borsen Zeitung, abre aspas. A Inglaterra marcha friamente sobre os cadáveres exangües dos pequenos povos. A Alemanha protege os pequenos estados da sanha dos ingleses salteadores de estradas. A Noruega deve reconhecer a justeza da atitude da Alemanha, tomada para garantir a liberdade do povo norueguês. Fecha aspas. Amanhã, o Volksbeobachter, orgulho de Hitler e fábrica de dinheiro, publicará a seguinte manchete em grandes letras vermelhas: Alemanha salva a Escandinávia. A exclamação não é minha. Fiz uma terceira transmissão já às 2 da madrugada. Agora, com o estômago dolorido pela falta de alimento, vou para a cama. Schiller vai para a cama e nós encerraremos esse vídeo para deixar que você pense, reflita sobre esses acontecimentos da invasão norueguesa. Recentemente eu assisti a um filme que mostrava a invasão norueguesa e a resistência norueguesa. Vou tentar lembrar o nome desse filme para contar para vocês aqui ou colocar no Instagram. Até a próxima.